A eleição de 2022 está chegando. E você, sabe como avaliar e escolher os seus candidatos? Sabe como acontece a escolha do voto? Bom, convidamos o Dr. Robert Bonifácio, professor de Ciência Política da UFG, para responder essa e outras perguntas sobre comportamento político e eleições. Bom, e quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Robert Bonifácio, professor de Ciência Política da UFG. Seja muito bem-vindo ao Eleição para Todos. Eu que agradeço, Mona Lisa. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente falar sobre o primeiro assunto de comportamento político, fala para a gente como acontece a escolha do eleitor. Bem, Mona Lisa, esse é um assunto muito complexo. Tem um livro do professor André Singer, já antigo, né, que a introdução, ele é muito feliz na introdução quando ele compara o estudo sobre o voto com o estudo do clima. Então, são várias as variáveis que determinam, que afetam a escolha do eleitor. Desde questões socioeconômicas, onde a pessoa nasceu, a condição de riqueza, o sexo, a cor da pele, até questões conjunturais, contextuais, o acesso a conteúdos midiáticos, escândalos de corrupção. Então, é uma conjunção de fatores que influencia. Países como o Brasil, que a gente tem um eleitorado com baixo percentual do eleitorado que tem posição ideológica e que tem um sistema partidário ainda pouco rígido, né, com muitos partidos, com pouca simpatia e pouca filiação partidária, aspectos contextuais, conjecturais são muito importantes, além da pessoa ser mais importante que o partido. Então, de um modo geral, né, assim, sem aprofundar muito, essas questões determinam, ajudam a influenciar a escolha do voto do eleitor brasileiro. Falando de ideologia, existe uma expressão de que boa parte do eleitorado, diferente do que a gente pensa, não vota com a cabeça, mas vota com o estômago, naquilo que dói mais nele, né? Então ele escolhe um candidato que ele enxerga possibilidades de proporcionar para ele um futuro melhor. O que você pode falar para a gente sobre essa decisão, sobre esses eleitores? Sim, faz todo sentido, né? E é muito racional que o eleitor faça assim. A gente é um dos países mais desiguais do mundo, e isso se expressa na política. A desigualdade, ela atravessa todos os aspectos da nossa vida social. Some-se a isso um quadro político-partidário de muita fragmentação partidária, de alta desconfiança nos partidos e nos atores políticos, nas casas legislativas também. Tudo isso conforma um cenário em que o eleitor ele é muito pragmático. Então, por isso que no Brasil, o que a literatura chama de volatilidade eleitoral, muitas vezes o eleitor vota num deputado estadual da oposição e vota num candidato a governador que está tentando a reeleição. Por quê? Porque na cabeça desse eleitor, esses candidatos ou ajuda de diferentes maneiras a conseguir melhor situação de vida para si, para os seus filhos e para a sociedade de uma maneira geral. Então, aonde falta robustez partidária eleitoral, o contexto é importante para entender a escolha do voto. Então, quer dizer que boa parte do eleitorado que vota em um candidato a deputado estadual de um partido que é oposição ao atual governo, ele não entende que esse deputado estadual pode impedir o governador, dentro da Casa Legislativa, de exercer também o seu trabalho. Então, seria importante passar uma educação política. Como que a gente consegue passar mais conhecimento para que esse eleitor tenha um voto mais consciente, para que ele entenda como funciona todas as esferas? Sim, Mona Lisa, é mais ou menos por aí, né? Porque o eleitor entender que um candidato da oposição a deputado estadual vai trabalhar em oposição ao governador que ela está tentando eleger, e são coisas que se chocam. Agora, isso faz sentido para o eleitor a depender da proximidade, né? Uma vez que assim, o quadro partidário não é muito bem consolidado, então a proximidade pessoal
ou questões conjunturais, elas vão fazer muito sentido. Então, é uma questão de sofisticação política. O que a gente precisa, no meu ponto de vista, e é uma coisa muito difícil, tá? Eu estou falando aqui, parece que é muito simples, mas não é. Educação política é muito importante, ou seja, a gente falar sobre instituições políticas, a gente discutir abertamente sobre eleições, sobre voto, sobre políticas públicas. Isso é muito importante, as atribuições de cada poder, né? Isso tudo é muito importante, e também a experimentação, né, Mona Lisa? A gente, em termos históricos, nós somos uma democracia jovem. Então, assim, para alguns a gente voltou a ser uma democracia em 85, para outros em 89. Então, são poucas décadas, né? Se você pensa em democracias muito longevas, como Estados Unidos, Inglaterra, aqui na América Latina, Costa Rica, que é lá dos idos de 40, né, que tem uma democracia estável, para nós é um luxo, né? Imagina se a gente tivesse uma democracia estável desde 40, sem golpes militares, sem ditaduras, teríamos uma cultura cívica mais robusta. Então, é experimentando, é educando e é experimentando. Essas duas coisas se alimentam e, no meu ponto de vista, é o que faz que a gente tenha uma cultura política de um modo mais cívico, que é bom para as eleições, bom para os partidos e bom para a sociedade em geral. Você acredita que aqui em Goiás, vamos trazer o exemplo para cá, as pessoas elas votam em quem elas conhecem, em um vizinho, num amigo, ou boa parte da população elas realmente veem na TV, pesquisam? Como você acredita que a maior parte dos eleitores goianos estão se comportando? É muito difícil responder essa pergunta, mas a gente tem algumas medidas que nos ajudam a aproximar, né, desse problema que você está levantando. Por exemplo, a gente tem um problema político que é a compra de votos, né? A gente está cansado de saber, isso se altera em formato e em intensidade ao longo do tempo, mas ainda é um fenômeno crescente. Infelizmente, muitas pessoas acham que assim, vender o seu voto, apoiar alguém de maneira ilícita durante a campanha vai lhe trazer um retorno imediato, mas esse cidadão, essa cidadã vai pagar caro ao longo do exercício do mandato, porque esse político que compra o voto hoje, ele vai pagar um investimento no exercício do seu mandato. Então, isso é uma questão. E quando você pega a corrupção mesmo, assim, estudos de cultura política mostram que as pessoas tendem a condenar atos de corrupção que são mais distantes de si. Então, o cidadão comum, ele tende a condenar um desvio de verba pública ou um caixa 2 no financiamento de campanha, porque isso não faz parte do seu dia a dia. Ao mesmo tempo em que esse cidadão ele é relativamente mais permissivo com cortar fila, passar na frente da fila de atendimento de saúde. Estacionar em lugar errado. Estacionar em lugar errado, ele acha tudo bem pagar uma propina para um policial, deixar de te dar uma multa por estar embriagado no trânsito ou estacionar em local errado. Então, essas coisas vão criando vícios na nossa cultura política que fica difícil contornar. Agora, nós, você, cidadãos brasileiros, a gente precisa bater sempre na tecla de que o voto consciente, independente de para quem você escolha, mas que escolha de maneira consciente, que você não troque nada pelo seu voto, troque ideias, que você troque ideias para decidir o seu voto. Aí sim, trocar ideias é bom. Porque é no dia a dia que a gente constrói a nossa democracia, né? E assim, educação e experiência positiva com democracia e com processos democráticos nos ajudam a construir um país melhor. Qual meio de comunicação você acredita que vai mais influenciar o eleitor para essas eleições de 2022? Todo mundo fala muito sobre a internet, as mídias sociais, mas ainda existe uma desigualdade quanto ao acesso à tecnologia. Sim. Bem, eu acho que o que vem influenciar mais vai continuar sendo o mesmo meio de sempre, a televisão. TV e rádio, né? TV e rádio, sim. Especialmente os spots, que são aquelas propagandas de 30 segundos na TV. Eu não sei quanto tempo durou no rádio, não sei se é a mesma quantidade de segundos, que você passa o dia inteiro. Por quê? Porque esses spots, você pode estar almoçando fora de casa, ou até mesmo no seu trabalho, vendo um telão, mesmo que seja sem som, ou em casa o dia inteiro vendo televisão,
é muito frequente esses spots. Então, as mensagens são passadas em pílulas. Isso fica... É mais fácil de você estar exposto a esse conteúdo do que o período da campanha eleitoral. Se um cidadão que não gosta de ver a propaganda político-partidária, ele sabe que daquele horário vai ter essa propaganda e ele não vai ver. Agora, em relação aos spots, você está escutando a música na rádio, acabou a música, começa uma propaganda de um político. Então, isso tem um papel de influenciar mais, né? Agora, a grande vedete da eleição de 2018 foi a internet, o WhatsApp, né? Assim, muito se falou sobre fake news, tem se estudado bastante sobre isso. É claro que esse é um componente relevante para a escolha do voto. Mas eu penso que não é o protagonista é a televisão por conta do acesso das pessoas à televisão. São cerca de 97% dos lares brasileiros, Mona Lisa, têm acesso à televisão e, em relação à internet, cerca de 80%. Então, tem uma disparidade. Agora, tudo depende do cargo que se disputa. Por exemplo, um governador, candidato a governador, por exemplo, ele tem que apostar em todos os meios. Então, ele tem que ter uma boa campanha na internet, ter uma boa campanha na TV, uma boa campanha na rádio e na rua, né? De qualquer maneira que se comunique com o eleitor. Porém, um candidato a deputado, por exemplo, ele tem que trabalhar com nichos. Então não adianta, a mensagem é diferente e um candidato a deputado, a depender do seu público, se é um público mais jovem, mais rico ou mais esclarecido, vale a pena até mesmo, assim, sendo radical, assim, você investir quase tudo na sua campanha nas redes sociais ou na internet. Então depende para que público, mas de uma maneira geral a televisão é o meio mais influente para a escolha do voto. Bom, a gente teve várias crises institucionais que vem acontecendo desde 2020, talvez um pouco antes, mas que nós fomos mais afetados desde 2020. Você acredita que essas crises institucionais aqui no Brasil também vão afetar o resultado final das eleições de 2022? Sim, Mona Lisa, eu acredito que sim. E eu considero que nós vivemos em crise política desde junho de 2013, né, que foram as jornadas de junho, depois passaram por uma eleição muito disputada, né, no segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, um governo que foi o pior avaliado desde que se começou a medir satisfação com o governo, que foi o governo Michel Temer, e um governo de um presidente que é de extrema direita, que é o Jair Bolsonaro. Então, ele radicaliza a cena política. Então, todos esses ingredientes conformam uma crise política que, do meu ponto de vista, existe desde 2013. E isso já teve sintomas, viu, Mona Lisa? Assim, a gente tem observado, por exemplo, que no Brasil, cujo comparecimento eleitoral sempre foi muito alto, e em grande parte isso é explicado pelo fato do voto ser obrigatório, mas o voto continua sendo obrigatório e nas últimas 2 ou 3 eleições a gente viu um incremento substantivo da quantidade de pessoas ou que não compareceram para votar, que a gente chama de abstenção eleitoral, ou que votaram em branco ou nulo. No meu ponto de vista, isso é um sintoma de que as pessoas, desde 2013, elas têm olhado para os candidatos, para as candidaturas, para os partidos e têm se reconhecido cada vez menos neles, né? E essa é uma questão que a gente precisa problematizar e precisa virar a página da história. Como você acredita que a gente pode virar essa página? Mas se eu tivesse essa sabedoria, nossa, seria ótimo. É muito difícil. A gente constrói todos os dias, é difícil ter essa resposta. Acho que ninguém tem essa resposta, né? Falando muito sério aqui, acho que ninguém tem essa resposta. E a construção da política num viés democrático. Isso que a gente nunca pode esquecer, viu, Mona Lisa? Assim, a política é disputa de poder, é dinâmica de poder. Você tem diversas bandeiras, diversas propostas que são legítimas, que são válidas e são postas em disputa. Isso é normal. O que é inconcebível é a gente conceber a disputa política de uma maneira antidemocrática, ou seja, cerceando candidaturas, censurando opiniões, né, e protestos, manifestações. Então, é um trabalho do dia a dia, de educação política, experiência com o regime democrático e a defesa inarredável do regime democrático. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que foi muito esclarecedor para o público de casa e sinta-se sempre muito bem-vindo aqui no Eleição para Todos, aqui na TV Alego.
Eu que agradeço o convite e só me convidar que eu estou aqui. Até a próxima. O Eleição para Todos de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.